Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Fala pessoal, Gus aqui, estou eu e o Will para mais um episódio do nosso podcast A Mente Empreendedora, o líder do futuro. E hoje nós temos um convidado aqui muito especial, o Luiz Fernando Carvalho. Ele tem aí uma história muito interessante, muito especial de empreendedorismo e a gente vai bater um papo com ele. Vamos lá então. Tudo bem, Luiz? Se você puder assim, se apresentar, como você, o que você tem hoje, o que você faz hoje. Depois a gente vai voltar na história e vamos ver como tudo começou. Muito bom, muito bom. Obrigado pelo convite, tá? Estou muito feliz aqui de estar aqui com vocês, Gustavo, William. E hoje eu quero contar um pouquinho aí da minha história, né? Tanto da minha história empreendedora, né? Como hoje, né? Essa rede que deu muito certo hoje no Brasil, como que eu fiz, né? Para chegar lá e construir esse negócio aí do zero, entendeu? É um prazer estar aqui. Legal. Conta pra gente que rede é essa hoje que você construiu, o que que ela faz, o nome dela. Tá, hoje eu tô à frente, eu sou fundador e CEO de uma rede de clínicas masculinas, especializado para o público masculino, né? Que é a Homens, né? Hoje a Homens está com mais de 200 clínicas aí no Brasil e nasceu numa cidade do interior, né? Eu tenho hoje 39 anos, sou mineiro de Uberaba e comecei esse projeto lá. Não era dessa área, né? Eu sou publicitário, vim de uma área totalmente diferente e num desconforto aí eu tive uma ideia, né? E aí é onde eu vi que essa dor era no Brasil todo e eu comecei esse projeto lá em Minas, né? Num lugar que a gente imagina assim que numa cidade pequena que fala, não, os homens não são vaidosos, e pelo contrário, são sim, e eu quero contar disso aqui hoje. Ou seja, você começou de um lugar improvável, né? Para uma clínica de estética masculina. Você imagina, vai começar em São Paulo, né? Numa grande capital no Rio, mas lá no Isso. interior, não é uma cidade tão pequena, mas é uma cidade, É. claro, com cara de interior e que é um lugar improvável, né, Will? Não parece improvável. Eu diria para ele, se eu fosse consultor na época, eu falaria, olha, Vai ô para São Luiz, Paulo. não sei, hein? Melhor começar em São Paulo. Hoje na cabeça, né, do empreendedor, claro, né, todo empreendedor ele quer começar no melhor lugar, na melhor avenida, com a melhor estratégia, com a melhor agência, né, ele sempre pensa o melhor para o negócio. E no meu caso, né, como eu acredito muito nesse mercado masculino, eu comecei lá em Minas, né, e deu muito certo, mostrei que é possível fazer isso numa cidade porque às vezes a gente fala, não, vou colocar em São Paulo, numa cidade que tem praia, que os homens são vaidosos, né? E não, eu comecei lá e mostrei que realmente esse mercado cresceu muito, vem crescendo cada ano, entendeu? E quando a gente chega numa cidade, a gente acelera mais ainda esse mercado. Eu, né, hoje eu tenho 39 anos, minha vida hoje tá São Paulo, Minas, Santa Catarina. Hoje eu estou aqui em Santa Catarina, o escritório da franqueadora é aqui. Nós estamos numa semana de treinamentos, né, de novas clínicas. Então, estamos abrindo aí. Eu tenho que abrir quase 30 clínicas ainda até o fim do ano. Então, é um trabalho bastante grande aí que tem ainda esse ano. O ano ainda, para mim, ainda está acelerado, entendeu? E eu comecei lá em Minas, há 5 anos atrás. Eu vim de uma família humilde, entendeu? Nunca faltou nada em casa, mas eu comecei vendendo picolé na rua aos 14 anos, querendo já a minha independência, e ali, né, querendo sempre indo atrás para realizar os meus sonhos, né? Eu nunca fiquei esperando. Às vezes, ganhar algo de alguém, de família, de pai, mãe. Eu sempre fui esse cara mão na massa, né? Então, eu comecei vendendo picolé na rua, depois eu fui trabalhar com meu tio, e aí eu lembro que depois eu comecei a trabalhar numa papelaria, no almoxarifado, e eu saí de lá como meio que um gerente de vendas, assim, sabe? Naquela parte de gestão e vendas,
E só que eu vi que eu trabalhava num lugar que eu não gostava muito daquele mercado, né? Que hoje até eu falo para os franqueados. Quando eles perguntam por que eu tenho que comprar uma Homens, por quê? Porque se você já enxergou esse mercado, você se identifica, né, com esse mercado, que você viu que os homens estão se cuidando e você gosta desse mercado, sim, você pode investir na Homens. Às vezes até em outros segmentos, mas tem que ser aquele que você realmente trabalhe com amor, que se você trabalhe com força de vontade, que você acorda todos os dias ali e faz o negócio dar certo, né? E então, e nessa época eu não estava trabalhando no lugar, eu gostava de trabalhar, mas não trabalhava com o que eu gostava, né, no caso. E aí, num dia eu peguei, quando eu descobri, né, aquela fase ali de jovem, 18 anos, 19, eu descobri que eu gostava da área de publicidade. E aí eu sou aquele cara que nunca falou não para as coisas, sabe? Surgiu uma vaga, naquela época era vaga de emprego, era no jornal, né? Você olhava ali o jornal, olhava o emprego, o que que tinha de vaga e tudo, eu peguei, vi uma vaga e eu sempre fui aquele cara assim de, ó, tem que fazer isso aqui, você sabe fazer? Sei. Eu sempre soube assim, sabe? Eu sempre falo sim para as coisas e vou atrás para fazer dar certo. Aí eu fui nesse emprego, cheguei lá, o dono viu que eu não tinha experiência, e eu falei que eu tinha super, que eu sabia fazer. Aí eu vi que ele ia me dispensar no final do dia, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vou trabalhar aqui de graça para aprender, entendeu? Eu fui sincero com ele. Trabalhei lá 8 meses, sem receber nada, pela área que realmente eu gostaria de aprender, né, ser um profissional da área. E ali, quando eu vi, né? E eu sempre perguntando, sempre curioso, e eu fui aprendendo. Quando chegou esse prazo de 8 meses, eu já era quase o gerente de lá. Tanto que eu já, assim, tinha, eu lembro que tinha na equipe mais 5 pessoas, eu já estava ajudando eles, os clientes já estavam gostando do meu trabalho, então eu aprendi bastante ali na mão na massa ali, né? E quando eu vi que eu sabia fazer o serviço, e o sonho de todo homem, né, sempre foi ter o carro, o primeiro carro, né? E eu gosto de contar essa história porque foi uma realização para mim de ter o primeiro carro. Só que eu não tinha o dinheiro para comprar o carro, que nem salário eu tinha, né? E um dia eu sou aquele cara assim, quando eu idealizo alguma coisa, eu começo a pensar naquilo, acontece, surge na minha frente. E um dia eu estava idealizando isso já ali naquele mês, eu sentado na porta da minha casa, passou a namorada de um amigo meu, me perguntou, falou assim, Luiz, olha, eu e seu amigo, a gente separou, é, quer ficar com o carro, né, que a gente tinha? Aí eu falei, olha, não precisa me dar nenhum dinheiro, só assume as parcelas, que era aquela bíblia, né, antigamente era aquele monte de boleto, eu falei assim, e quanto que é a parcela? Ela falou assim, R$ 400. Aí eu cheguei, eu falei, ó, amanhã eu te falo. Aí eu cheguei lá no meu trabalho, falei pro patrão, falei, ó, 8 meses, já sei fazer, eu preciso de ter um salário. Ah, ele falou, não, concordo, quanto você quer ganhar? Aí eu, R$ 400. E que era a parcela do carro, cara. Era o meu salário durava meia hora. Era pegar e ir na lotérica e pagar o boleto. Aí, só que eu esqueci, né, que tinha gasolina, IPVA e tudo, porque é aquela questão que eu falei para vocês, né, que eu não falava não para as coisas. Eu queria sempre. A bandeira ali do Brasil eu inverto, né? É ordem e progresso, né? O meu é progresso e ordem, entendeu? Então eu inverto muito ali, gosto de sempre estar progredindo. E aí nessa dificuldade, nesse desafio, eu comecei a oferecer: ó, fulano, eu te levo no supermercado, ô vó, ô mãe, ô vizinho, oferecendo gasolina em troca para levar, né? Dá R$ 10 de gasolina, R$ 20 de gasolina. Você inventou o E Uber. então, olha para você ver. Eu tinha inventado o Uber ali e não sabia. Mas por quê? Porque foi uma forma, né? Não tinha como eu pedir um aumento no salário, mas eu queria andar no carro. Então foi uma forma que eu vi para eu andar no carro, que eu queria sempre andar no carro, e para realizar o meu sonho ali. Inclusive, uma história bem legal. Uma vez, uma vizinha saindo de casa assim, eu encontrei com ela na rua de baixo. Falei: ó, onde você tá indo? Eu te levo, me dá R$ 10 aí de gasolina. Aí fui dar uma carona pra ela, que ela entrou no carro, ela fechou a porta, acabou a gasolina.
E ela empurrou meu carro até no posto e ainda me deu R$ 50. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei que aí depois desse dia eu falei, não, tem que mudar isso aqui. Aí eu comecei a trabalhar em outro lugar. Então eu trabalhava das 8 às 18 nessa empresa. E das 19 até meia-noite eu trabalhava no jornal de uma emissora da minha cidade. Ficava editando o jornal. E nisso sempre foi. Trabalhei assim muitos anos, é, sempre correndo atrás, realizando os meus sonhos. E aí depois disso eu saí de lá, montei o meu próprio negócio, aí eu fui fazer faculdade. Olha pra você ver, até nisso eu inverti. Eu montei o meu negócio de publicidade para depois fazer publicidade. E aí, em um ano de empresa, os professores já eram meus funcionários. Eu ia na faculdade, era um negócio mais estranho. O meu professor era o meu funcionário, era. E assim eu fui crescendo e fui desenvolvendo. Fui bem sucedido na área de publicidade, na minha cidade e na região. Trabalhava com campanhas eleitorais. O meu foco era bem a parte institucional das empresas. E início eu conheci muito empreendedor, muita história de empreendedores, estratégia. Então, o meu lado empreendedor, com vários empreendedores nesse network que a publicidade me deu, foi muito importante. E eu sempre fui muito bem relacionado e conhecido na minha cidade. Aí eu mexi com eventos, eu levava aquele pessoal do stand-up, do CQC, na minha cidade. Tudo que eu via que dava dinheiro, eu queria entrar, gente. Construção de casa, evento, academia, tudo eu queria entrar. E aí nisso, eu sempre olhando para negócio, para o lado financeiro, que é bem o perfil do homem, né? O homem, ele nasceu olhando para a família, para os filhos, para a esposa, para o lado financeiro, mas não olha para ele, né? E isso mudou agora, principalmente agora depois da pandemia, e isso acontecia muito comigo lá no passado. Eu olhava para tudo menos para mim. E nessa correria de anos, sem se cuidar e tudo, eu fiquei doente, eu tive um câncer, né? Eu sempre tive uma vida assim bem corrida, bem esforçada, bem mão na massa ali para os negócios darem certo. E aí eu tive um câncer, eu era tão focado na empresa que eu lembro que o médico falou para mim assim, cara, sua cirurgia é amanhã, você vai ter que fazer. Eu cheguei lá com os exames, ele me falou o que que eu tinha. Eu falei, doutor, eu falei, olha, amanhã não dá, eu tenho reunião. Aí ele falou assim, eu lembro, ele falou, cara, deixa eu te falar, se você não fizer essa cirurgia amanhã, você vai morrer. Ela que falou isso, a minha ficha caiu. Cara, eu saí de lá arrasado. Eu sabia que eu tinha uma semana inteira de muito trabalho e tudo. Olha o grau que eu tava em relação ao trabalho, que eu não tava nem enxergando que eu tava doente, que eu precisava fazer uma cirurgia. E aí nisso eu fiz, isso não me abalou, eu fiz os tratamentos, continuei trabalhando, fazendo tudo aquilo que eu precisava fazer. Não desmotivei, não desisti da minha vida, do meu empreendedorismo, sempre correndo atrás. Só que isso me chamou uma atenção por algo que eu não tinha prestado atenção. Que era o quê? A minha saúde, a parte estética, a parte alimentação. Eu comecei a olhar para isso. O que que eu fiz? Igual todo homem faz. Quando dá um susto, né? Que seja uma separação, que seja qual desafio que ele está ali, ele começa a ir para uma academia, comer bem, começa a querer ir na estética. E foi isso que aconteceu comigo lá atrás. E aí eu comecei a ter resultado. Um dia eu falei, vou numa clínica. A minha irmã é da área, marquei com ela. Só que era num salão de beleza, assim, muito grande. Cheguei lá, tinha uma recepção, assim, tinha umas 20 mulheres, assim, eu lá sentado. Aí chegou de novo a namorada de um amigo meu, falou, Luiz, ela sempre me ajuda, as namoradas deles, né? Aí, o que você tá fazendo aqui, Luiz? Que era um ambiente totalmente só para mulher. Falei assim, olha, a propaganda daqui. Eu não tive coragem de falar para ela que eu ia fazer um procedimento na barriga. Porque tinha muita mulher do meu lado e eu não tive coragem. Eu fiquei constrangido ali com essa situação, né? Que eu falei, numa cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo, vai imaginar o que de mim? Imagina isso 6 anos atrás. Falar, aí não tive coragem.
Quando eu fui, aí o pessoal me chamou, eu fui, entrei na sala, era no segundo piso, eu lembro direitinho. Deitei na maca lá, falei assim pra minha irmã, olha, eu vou fazer aqui hoje, mas eu não volto aqui mais. A namorada do amigo meu me perguntou lá embaixo o que eu tava fazendo aqui, eu não tive coragem de falar o que que eu vou fazer. E aquele monte de mulher na recepção, ela falou assim, Luiz, os homens vêm aqui, não vêm aqui por isso. Ou quer vir na hora que fechou, ou vem com a esposa, ou não vem. Por quê? Por causa disso. Um ambiente totalmente feminino. Naquela hora ali, deu aquele estalo assim. Caramba, tá aí uma oportunidade de negócio. Que era uma dor. Eu acredito que se eu tava passando por isso, imagina isso no Brasil. Todos os homens estão passando por isso. Querem se cuidar, querem olhar para ele, mas não tem um lugar para ele. Eu peguei, saí de lá. Eu lembro que isso era numa sexta-feira e era um procedimento super simples, gente. Dava para falar numa boa, era um procedimento na barriga ali, de emagrecimento e tudo, perder a pochete ali, né? Aí dava para ter falado, mas mesmo assim eu não tive coragem. Fui embora, fiquei na sexta pensando. Sábado eu tinha uns compromissos, não fui, assim, para sair e tal. Eu fiquei em casa. Domingo fiquei em casa, chamei minha irmã, falei: olha, vem aqui em casa, nós vamos montar esse negócio de uma clínica masculina e você vai ver, vai ser uma franquia. Aí eu falei isso pra ela, ela, meu Deus, você é doido mesmo, eu nunca vi um homem mais doido que você. E o meu sonho era ter uma construtora. E olha aí virou uma franqueadora. Olha que. Mudou só um pouquinho, só um É, pouquinho. Só um Construção ajuste estética. no plano de negócio, né? Só um pequeno exato. ajuste. Não, e hoje, se a gente pensar, se eu olhar hoje, tudo isso que eu passei na minha vida, construção, evento, marketing, todos os trabalhos que eu fiz durante toda a minha vida, hoje todas são feitas na Homens. Então é o quê? Construção de clínicas, o marketing das clínicas, do projeto, os eventos de inaugurações, os eventos que tem. Então, toda a minha carreira, né? Hoje eu entendo por que que eu passei por isso, para realmente ter uma capacidade e força e sabedoria para fazer esse negócio dar certo. Porque hoje a gente faz, até eu recebo muito elogio de donos de outras redes, o tanto que esse projeto ele é bonito e ele chama muita atenção, né? É um projeto que hoje brilha os olhos assim dos franqueados, meu, de todo mundo que vê, até dos homens que vão nas clínicas, porque quem te pede uma camisa de uma logomarca de uma empresa? É muito difícil isso. E o que a gente mais recebe é pedido de homens querendo usar a camisa, querendo usar o boné, pulseira, tem até a pulseira aqui, ó, da Homens. Os homens gostam dessa marca. Então eu vi que ali eu falei, caramba, eu fiz a marca certinha. E aí nisso eu comecei o primeiro ano, né, abri a primeira unidade e eu sou Quando muito foi aquele isso? cara. Quando foi Foi em isso, essa primeira mudança? 2019. 2019. Logo antes da pandemia ali. Isso, um pouquinho antes ali. E aí, o que que aconteceu? Eu sou aquele cara muito, sempre fui em todos os meus projetos. Que quando eu falo que eu vou fazer uma, assim, né, tem uma ideia, um projeto, eu já ponho em ação naquele dia ou no outro dia no máximo, porque eu não fico esperando as coisas estar sempre prontas para sair fazendo. Claro, né? É claro que a gente vai estudando, vai fazendo o melhor, vai pesquisando, mas como é um negócio muito inovador, diferente, né? Então eu tive que ir testando e apanhando e aprendendo e consertando, e foi isso que eu fui fazendo em todos esses anos. E ali, em uma semana, eu já desenvolvi a marca, já achei o ponto. Em 2 meses, eu já estava inaugurando a clínica, indo para eventos de estética, já fazendo assim, até os procedimentos, tudo em mim, tudo na clínica que você imaginar, eu testei em mim, porque eu não gosto de dor, sabe? Eu não aceito. E hoje, nas clínicas, os procedimentos é tudo do melhor para o homem. Por quê? Porque eu olhei tanto para. Hoje não é o mesmo produto que faz o Botox para uma mulher, não é o mesmo para o homem que dá certo. Para o homem é diferente, os protocolos, as tecnologias, até os serviços. Então, nesse primeiro ano, e eu entendi também como eu faria a comunicação para esses homens, porque hoje tem o hétero, tem o homossexual, então assim,
Então, até isso eu entendi como fazer essa comunicação, como fazer essa experiência para eles dentro da clínica. Então, eu tive que ficar ali um ano errando e acertando os melhores serviços, o que tinha um ticket médio alto, o que tinha um ticket médio baixo, aonde eu tinha os profissionais certos. Então eu fui rodando esse negócio. No terceiro mês eu já estava com a agenda cheia. Eu lembro que antes de eu comprar a máquina de depilação, hoje todas as clínicas, mas antes eu comecei a locar todas, até para achar qual seria a melhor para o homem. Eu lembro que tinha dia que ia 50 homens em um dia só para fazer a depilação da clínica, para fazer a depilação. Então ali, cara, eu falei, nossa, esse negócio aqui dá. Aí eu fico pensando, eu uso muito como referência essa parte de depilação a Espaço Laser lá do Paulo, né, que é um amigo meu. Se ele chegou, né, a Espaço Laser chegou, aonde chegou, depilando mulher, que tem pouco pelo, imagina homem, que tem peito, costa, perna, tem uma série. Então, assim, é um mercado gigantesco, Oceano né? azul aí, para você achou o seu oceano azul aí, né, Luiz? Exatamente, exatamente. E uma outra questão, uma outra dor também é essa questão do capilar, né? Principalmente depois da pandemia ali, né? Os homens, né? O mercado todo, que é um mercado gigantesco, bilionário, que é essa parte de transplante capilar, tratamento capilar. Isso hoje é um mercado gigantesco no público masculino. O homem, eu falo, né? O homem é o cabelo e a mulher é o silicone, né? O homem, ele quer estar cabeludo, ele não quer perder o cabelo dele, entendeu? Então, onde eu entendi isso, trouxe médico, protocolo, fui pesquisar. Então, tudo que tem hoje, né? A Homens, ela tá em cima de 4 pilares, que é o capilar, o transplante capilar e o tratamento. E tem ali a linha de produtos. A depilação a LED, a nossa tecnologia é a LED, é uma tecnologia nova, já estou usando ela já há 4 anos e meio aí, que é uma tecnologia que tem muito resultado e é indolor. O homem, então, tem bastante resultado e ele consegue fazer a estética facial e a estética corporal. Depois disso, eu aprendi. Aí eu montei uma unidade numa cidade vizinha, que eu queria aprender como era uma gestão à distância. Chamei um amigo ali, né? No início você tem que chamar os amigos, né? Ó, vamos montar. Aí você tem que ser aquele vendedor, né? Ó, é um negoção e tal, oceano azul, aquela coisa, né? Porque você tem que brilhar os olhos do seu amigo, que são as pessoas que confiam em você. E aí, depois disso, eu aprendi a fazer uma gestão à distância. E aí, depois de 3 anos, nasceu a primeira franquia, que foi aqui em Itajaí. Foi onde eu modelei, formatei, fiz toda aquela questão, né, para ser uma franquia, os documentos, a COF, tudo certinho. Então, demorou 3 anos para eu fazer toda essa estratégia, tudo para chegar e validar esse modelo de negócio. Porque hoje em dia uma franquia, ela tem que ser validada, ela tem que ser testada, ela tem que ser, né, tudo aquilo que aquele empreendedor, a partir do momento que ele adquire, tem que funcionar na mão dele. Ele segue aqueles padrões ali e o negócio funciona. É onde ele já começa, né, já ali 50% pronto ali para o negócio dar certo. Os outros 50% é ele que vai fazer dar certo, entendeu? E aí Legal. nisso nasceu, aí até a 15ª eu fui aquela questão, igual todo empreendedor, né? Faz marketing, faz venda de franquia, faz a gestão da clínica, ajuda na obra. Eu já Faz tudo, pintei né? clínica. Sim, eu já limpei as clínicas, eu já fui buscar ponto. Tudo que você imaginar que um empreendedor pode fazer dentro de uma clínica, né? Eu fiz, cara, ajudei na obra, almoçava com os pedreiros e ficava de cima, e mandava arrumar isso, consertava aquilo. Eu sei todos os detalhes e tudo desse projeto, entendeu? Então eu fiz isso até a 15ª clínica. E aí, e aí depois disso, né, como a gente cresceu bastante e eu desenvolvendo, eu precisava de gente boa. E aí surgiu, né? Isso chamou bastante atenção
da 300, né, que é uma aceleradora de franquia. Chamou a atenção também do cantor, do Lucas Luco, né? Eles entraram comigo de sócio e aí o negócio tomou uma aceleração muito rápida, que a gente vendeu 100 clínicas em 40 dias, entendeu? Então a gente já foi assim, eu fui de 15 a 115 em 40 dias, entendeu? Então eu falei, só que como eu já tinha feito, né, vindo fazendo esse negócio muito redondinho, com os homologados, com as fábricas, com as parcerias, com todo, com a parte de obra, então eu estava prontinho para receber essa aceleração. Então, quando eu recebi essa aceleração, eu não tive tanta dificuldade. Eu tive mais trabalho pela quantidade, mas eu estava pronto para fazer esse crescimento, entendeu? Por quê? Porque o empreendedor, até para receber um grande crescimento desse, ele tem que estar pronto. Ele está acostumado com um nível, de repente ele se tornou outro nível, entendeu? E eu estava muito. Então, hoje, a gente está aqui, inclusive, esse ano, eu inaugurei bastante clínicas, a gente está aí com 68 clínicas em operação, mais 115 em obras, tem sendo construídas hoje, nesse momento, entendeu? Então, dessas eu tenho que inaugurar 30 até dezembro, e o ano que vem, a partir de fevereiro, março, tem mais treinamento, que é onde a gente abre mais ainda, entendeu? E é Legal. isso, a gente está aí. E eu Ouvindo, tô hoje muito focado na inovação, muito focado nessas implantações. Hoje eu tô 100% focado no sucesso do meu franqueado. E é isso que eu faço hoje, né? E é isso que eu quero, que todos eles realizem os sonhos, assim como eu realizei os meus, com as clínicas, né? Quando eu abri tudo. legal. Eu estava ouvindo aqui você contando, né? E estava aqui pescando, né? Pontos interessantes aí da sua trajetória que provavelmente fizeram muita diferença. E eu acho que um deles, que já vi muitas histórias assim, é quando a pessoa descobre uma dor que ela mesma tinha. E ela É, vai atrás de resolver aquilo empreendendo, né? Então, você fez exatamente essa trajetória. Alguns dos melhores negócios que eu já ouvi pessoas criando tiveram essa característica. Acho que o segundo é arregaçar as mangas e, sabe, pau para toda a obra. Não tem frescura, se precisar limpar chão, limpa. Não tem só atividade de luxo, né? Ou seja, faz o que tiver que fazer. Terceiro, eu acho que é a paixão. Dá para perceber até pelo jeito que você fala. E eu acho que o último é, sabe, não ter medo de errar. Tipo, estou com é, vontade de fazer, acredito na ideia, vamos para cima e vamos aprender fazendo, em vez de ficar teorizando, Gustavo, procrastinando. até algo bem assim interessante que eu não falei, que eu lembrei aqui agora, que até a 15ª ali, que eu falei que eu limpei chão, que eu ajudava a pintar as clínicas, que eu ia lá buscar ponto. No início, poucas pessoas acreditam em você. Isso é fato. Você leva muita portada na cara, muito não. Você tá ali aquele sonhador, empreendedor, indo atrás. Só que eu nunca desisti. E nessa época, eu lembro que em um ano que eu não tinha, ainda não estava nem com a segunda unidade ainda. Eu escrevi no meu Instagram assim, rumo a 500. Isso lá atrás, eu estava com uma clínica só. E tá escrito lá até hoje. A quantidade de gente que me mandava mensagem falando assim, cara, desiste, 500 clínicas? Você sabe o que que é 500 clínicas? Não seja tão sonhador assim, né? Desiste. Não, você franquia, clínica, 500, você tá maluco? Como que você não vai dar conta? Oh, a quantidade de gente que me chamou de doido e maluco, porque eu falei que eu ia fazer 500 clínicas, foi enorme. E até dentro de casa, família. E também era contra as coisas que eu tava fazendo. Hoje todo mundo apoia, né? Hoje, mas na época eu vendi minha casa e botei nesse negócio para manter ele. Vendi a casa que eu morava,
A minha mulher, na época, achou que eu era doido. Falou, não, realmente, agora você é doido mesmo. Aí eu vendi vendi o meu carro, vendi minha casa, já tinha vendido a empresa anterior que eu tinha, e assim, ainda peguei dinheiro emprestado. Aí eu peguei, não, aí o que que acontece? Porque mulher procura muito segurança no homem e tudo, e o empreendedor, ele toma muito risco. Ele, se ele chegar em casa e contar tudo aquilo que ele passa durante o dia, a mulher larga dele na hora. Então, o empreendedor, ele é muito sozinho. Então, e ela viu eu fazendo isso, cara, e aí você sabe o que acontece, né? Você toma porrada em casa, na rua, o dia inteiro. E eu, cara, e de verdade, até acontecer essa aceleração muito grande, eu tinha todas as chances e motivo para desistir. Porque eu fiquei quase 4 anos sem ganhar dinheiro. E é muito difícil. Lembra que eu comecei a minha vida lá para aprender os 8 meses para ter o primeiro salário? Eu tive que trabalhar de graça? Nesse projeto, foi praticamente isso, só que foi um prazo muito maior, né? Que também tudo que entrava de lucro, dinheiro, eu tinha que reinvestir, porque o meu projeto não era para uma, era para as 500. Então, eu dediquei todos esses anos para fazer esse negócio dar certo, reinvestindo tudo. Então, praticamente eu não tinha dinheiro e até esse negócio dar certo. Então, foi assim que eu fiz, né? E aconteceu essa aceleração hoje, né? Hoje é diferente, né? Hoje as pessoas querem ser seu sócio, hoje elas te mandam mensagem elogiando. Alguns que não entrou falam, ó, por que que eu não fui ser seu sócio? Então, hoje você recebe, assim, um monte de mensagem, mas no início, imagina, assim, um cara lá de uma cidade pequena, pobre, não tem dinheiro, vendendo tudo que tem. Eu lembro que falava assim, cara, você tá acabando com tudo que você construiu para fazer esse negócio. Para com isso, você tá parecendo doido. Eu falo, não, vai dar certo, vai dar certo. Hoje todo mundo fala, não, ainda bem que você fez isso, entendeu? Então, não desista. Se tiver o pessoal que tá ouvindo aí, acredita, seja humilde, esteja nos ambientes certos, e não desista, que eu tenho certeza que se estiver trabalhando, indo atrás, Deus ajuda, as coisas acontecem e sempre o bem sempre vence o mal. Eu falo que isso porque tem gente que às vezes quer te prejudicar, né? Isso aconteceu, às vezes a gente pensa, nossa, Luiz, 5 anos. Quem vive os 5 anos parece 50 anos, mas quem olha de longe fala, nossa, é tão rápido, a empresa cresceu, cara. Mas até chegar aqui é muitas noites sem dormir, é sem dinheiro, é preocupado, é Eu ia difícil, até falar que foram mas, só mas dá 5 anos, certo. né? Para quem é É, empreendedor, quando você fala 5 anos, nossa, 5 anos, o cara foi muito bom, detonou, né? O Gustavo tem uma é, história aí de uma empresa com 15, 20 anos. Não, não até dar certo, mas assim, uma empresa já com história. Tem uma outra empresa há 15 anos, ou seja, tem negócio que demora para a coisa engrenar e rodarem, né? Luiz, é, você trouxe aí uma história fantástica sobre empreendedorismo. Você tem empreendedorismo na veia desde pequeno, já vendendo até picolé, fazendo é. Uber mesmo sem ter o aplicativo já. Ou seja, você vai atrás do que precisa para fazer acontecer. Você foi ousado em sonhar, né, em imaginar 500 franquias quando você tinha acabado de abrir um negócio. E eu acho que você teve uma ideia muito boa e você teve que ser rápido mesmo, tem que fazer o progresso antes da ordem, porque senão alguém podia tomar a sua ideia. É uma ideia fantástica, realmente é um oceano azul aí nessa área. E aí eu queria saber de você, né? Atualmente, qual que é o seu maior desafio como empreendedor? Tendo aí mais de 115 lojas em construção para abrir, tá com 60 e poucas lojas abertas. Qual que é o teu desafio hoje como empreendedor? Cara, meu maior desafio hoje é essa questão da inovação, porque hoje eu estou descobrindo um mercado novo, né? Assim, e na verdade ele existe, né? E eu falo assim, muita gente teve essa ideia. Eu não sou um cara, só que Ninguém teve a coragem, né? exatamente. Ninguém teve a coragem de ir lá e tomar porrada igual eu tomei durante esse tempo. Então, se o empreendedor hoje, ele acredita no negócio dele, cara, segura as porradas e vai fazendo, sempre olhando para frente, que eu tenho certeza que dá certo. E como é um negócio hoje inovador, porque hoje os modelos de negócio, como é que o pessoal faz?
eles pegam um negócio, melhora e bota no mercado, né? Normalmente as empresas elas são criadas assim, né? Às vezes, mas as inovadoras são às vezes na dor, né? Olha para aquela dor, desenvolve algo novo, você acaba sendo pioneiro, mas você toma muita porrada. E como hoje eu estou muito focado na inovação, hoje eu estou muito focado nessa questão de tecnologia, para o sucesso dos franqueados, e como eu não tenho uma referência, né? Eu sou a referência, então eu apanho mais. Então eu acabo tendo que viajar para fora do Brasil, entendeu? Eu acabo tendo que fazer grandes negócios, né? Altos investimentos para trazer inovação para esse mercado. Então o meu desafio hoje por exemplo, através de inteligência artificial, eu fui para o Vale do Silício agora há 2 meses atrás, para fui dentro da Google fazer parceria lá dentro do Vale do Silício, para aumentar os resultados dos nossos franqueados. Então eu tô sempre, né, eu não paro, né? Então eu viajo muito, eu praticamente me dediquei e tô dedicando até hoje, porque às vezes o cara fala assim, agora tá rico, agora tá com muita clínica, agora ele vai ficar com o pé no sofá, entendeu? E não é, cara. O empreendedor, quanto mais ele cresce, aquele que realmente faz, aquele que é o empreendedor que tem sangue nos olhos ali, que faz o negócio acontecer, Empreendedor raiz. raiz, exatamente. Ele não para, ele não para. E hoje eu tô, assim, focado nessa parte de resultado, inovação, a busca de sempre crescer e melhorar esse negócio, entendeu? Esse é meu Legal. desafio hoje. E essa pergunta que o Will fez, né, no fundo, isso é uma. A gente presta, né, mentoria já há muitos anos, a gente tem uma empresa, né, ligada à mentoria, e essa é Aham. uma ferramenta que a gente usa de pergunta de poder, né, que é assim, todo mundo gira coisas na cabeça da pessoa, né? Toda hora tem alguma coisa girando, te preocupando, ou que você quer conquistar, qual é o próximo passo, qual é o próximo patamar, e essa é uma delas, né? Do tipo, o que eu poderia fazer mais hoje para conquistar tal coisa? O que eu poderia fazer agora? O que eu poderia fazer amanhã? Né? Porque às vezes a pessoa ela fica com essa ânsia, essa vontade, essa busca que você está fazendo, mas ela não sai do lugar. Ela fica andando em círculos, né? Ela fala, puta, eu precisava fazer, eu preciso conquistar tal coisa, mas ela não consegue andar, não consegue sair do lugar. Ela fica girando em torno dos próprios medos, né? Porque aí tem medo, né? Tá, vou pegar um avião, vou para o Vale do Silício, gastar uma fortuna e se não der errado, né? E por aí vai. Então é um negócio muito importante para a gente quebrar algumas zonas de conforto ou para a gente resolver alguns desafios e alguns problemas que estão nos incomodando, né? E eu falo que quando você tem ali uma estratégia, você já tem que no outro dia já colocar em ação, ou no mesmo dia, tá? Porque se a gente ficar esperando, realmente não faz. E Mas então nunca, né? esse nunca foi o meu perfil. Eu sou aquele cara que realmente testa, erra, conserta, tira, tiver que mudar, muda. Então hoje é fazendo esse desafio sempre, né? Sempre passando por isso, porque o que faz esse negócio, né, e dá certo é essa questão da inovação. E hoje também, uma missão minha, porque quando você começa um projeto, você foca muito no lado financeiro, né? Todo empreendedor, né? E hoje eu não estou muito focado nessa questão, eu falo pessoal, né? Do lado financeiro meu. Eu estou mais focado hoje no propósito que eu acredito muito que Deus me deu para fazer esse negócio, né? Fazer esses homens, porque hoje tem muito homem no Brasil com autoestima baixo, muito homem no Brasil que às vezes não enxergou essa dor, que eu precisei passar por um problema para enxergar, e hoje eu mostro para ele antes de acontecer qualquer coisa igual aconteceu comigo, né? Principalmente nós estamos no Novembro Azul, né? Então é o mês que o homem mais se cuida, que olha para ele, que tenha, né, essa consciência. Hoje eu falo, se eu começasse a homem, seria muito mais fácil, porque imagina isso, quase 6 anos atrás, aí que era mais difícil ainda, mas hoje os homens estão mais conscientes, eles estão mais se cuidando. Então eu vejo que hoje tá mais fácil, mas eu quero sim
ajudar esses homens a passar por todos os desafios deles, olhando para a saúde, olhando para o visual deles, eles sendo, eu falo, sendo esse homens com Z, né? Porque hoje a marca é um Z, ali no lugar do S é um Z, né? O homens, e aí eu falo ele ser um homem com Z, porque esse homem com Z seria o quê? É um cara diferente no ambiente de trabalho, é um cara diferente hoje dentro de casa para a esposa, para os filhos, em todo o ambiente que ele esteja bem, com autoestima bom, que ele esteja com aparência legal, feliz, passando por todos esses desafios da vida dele. Então hoje eu quero ajudar esses homens todos no Brasil a olhar para ele, coisa que ele nunca fez, entendeu? É uma missão e tanto. Adorei o seu modelo de negócio, adorei o público que você trabalha, eu acho que foi muito inovador mesmo. Vou te fazer uma última pergunta, não sei se o Gustavo tem mais uma pergunta aí, mas para a gente já ir finalizando. Como é que você vê hoje, já que você falou de inovação, como é que você vê a inteligência artificial ajudando no seu negócio? Mas fora da parte administrativa, de marketing, essa coisa mais back-office, né? Como é que você vê lá na ponta, ali, na entrega para o cliente? Como é que você vê esse tsunami da inteligência artificial te ajudando no futuro próximo? Então, hoje, né, olhando para essa parte da inteligência, o que que eu fiz? Olhando para o lado. Porque é o seguinte, o que que acontece? As clínicas hoje, elas normalmente, o horário que depois fecha, né, a partir do momento ali das 19, 20 horas, fecha, a gente coloca sistemas através da inteligência artificial para não esfriar esse lead, para ter esse atendimento e ninguém ficar sem o contato. Então, hoje, o paciente ele consegue agendar nas clínicas, mesmo que a clínica esteja fechada, através de uma inteligência artificial, entendeu? Hoje, através da inteligência artificial, a gente consegue, às vezes, fazer uma análise, o que é melhor também para esse paciente, através de uma foto, entendeu? O que que a gente pode sugerir para ele. Hoje, em relação à parte de inteligência artificial, tecnologias, por exemplo, a minha ida no Vale do Silício, nós estamos desenvolvendo lá, isso eu nem soltei nem para os franqueados ainda. A gente está desenvolvendo lá um equipamento através de inteligência artificial com tudo e todos os protocolos, uma máquina feita só para atendimento e resultado masculino. Então, é muito, mas isso está em teste, a gente está O ajustando. homem é mais prático, o sonho do homem é chegar na clínica, ver o que eu estou precisando, nem sei o que eu tenho que fazer, me fala o que eu tenho que fazer. Aí você vai lá e dá sugestões para que ele possa escolher, Sim. né, e se cuidar. Porque o homem, ele é diferente da mulher. Ele não é... A mulher, ela já guarda ali o dinheiro dela para ela ir lá e fazer o procedimento dela todos os meses. Homem não. Quando ele já vai para investir nele. Ele quer... É um investimento. Ele vê aquilo ali e é a confiança. Por que homem corta cabelo 10 anos no mesmo lugar? Confiança. E a partir do momento que a gente ganha a confiança deles ali, mostrando o resultado, mostrando que realmente ele melhorou. Se você pegar uma foto minha hoje, de 5 anos atrás e hoje, você vai ver que eu sou mais jovem hoje do que 5 anos atrás, entendeu? Então, ele vê, né, essa melhora, essa transformação, e aí ele começa a investir cada vez mais e ele não tem limite não, ele vai, se puder fazendo, ele vai fazendo. E o mais legal que está acontecendo nesse mercado os homens que normalmente iam na clínica era dos 30 aos 45. Hoje, nós estamos até com homens de 65, 70 anos, cabeça branquinha, indo dentro da clínica e também investindo neles, eles se encontram, você também está aqui e tal, Nunca sabe? é tarde, Então, né? Exatamente, entendeu? Mães levando filhos de 15 anos para fazer depilação, às vezes que está sofrendo bullying, não quer sair de casa por causa do cabelo. Então, assim, tem uma série... Eu recebo histórias de gente que vendeu o carro para fazer transplante, mulher que joga o marido lá dentro e fala, dá um jeito nele aí para mim, que ele precisa olhar para ele um pouco. Isso acontece. Essa é boa, essa aí é a que eu mais gostei. Cara, uma vez, isso foi até na minha cidade. A gente estava todo mundo na recepção, a porta abriu de uma vez assim, a mulher empurrou o cara lá dentro e falou assim, vocês dão um jeito nele aí pra mim aí que eu não tô aguentando. E o cara tava assim, tipo,
Ele ficou até sem graça. A mulher jogou o cara lá dentro e mandou a gente fazer uns procedimentos nele, porque o cara não cuidava, Tá entendeu? aí A uma mulher quis boa tomar propaganda, atitude. hein? Uma boa propaganda para fazer, assim, para as mulheres, A- a- inclusive, né? É verdade, verdade. E aí a gente levou o maior susto com essa situação, mas aí ele virou cliente, hoje é clientão nosso lá e tudo. Então, cara, hoje tanto o jovem, né, o adulto, o pessoal mais velho, estão todos aí estão olhando já para esse mercado, olhando para o autocuidado, olhando para a autoestima, para a saúde mental, para tudo. Então, isso é muito bom para os homens, porque as mulheres já fazem isso. Luiz, super inspiradora a tua jornada empreendedora. Geralmente a gente faz até mais perguntas, mas você trouxe com tanto detalhe uma história, com tantas coisas ricas ali, que já foi uma aula ali para quem está precisando de um empurrão para empreender. E adorei o modelo de negócio, baita do negócio, voltado para homem, num ramo que a gente nem imaginava. Quero conhecer, já vou atrás de uma clínica sua, porque realmente Obrigado. é muito mais confortável você estar num ambiente só com homens, né? Gus, uma pergunta Muito. final aí? Olha, eu gostei também, tá de parabéns aí pelo negócio, adorei conhecer a história e tenho certeza aqui que a audiência também gostou. Eu tô bem feliz aí com o resultado desse nosso bate-papo. Não foi um procedimento estético, mas foi um bate-papo muito bom de empreendedorismo e atitude, né? Muita atitude aí. Obrigado, obrigado. E eu espero ver vocês aí nas unidades, hein? Com Você Normalmente, certeza. toda tem entrevista que eu Campinas? fiz tem em Campinas. Tem, ó, vou Tem, visitar. depois digita aí homens, né, com Z, né, homens, ponto Campinas. Aí vai sair e tem no nosso site ali todas as unidades, olha no Google. Olha, vocês aí estão ouvindo a gente aqui, eu acredito muito que tem uma Homens já na cidade de vocês, dá uma olhada ali no nosso site, no nosso Instagram e agenda lá, que aí tem uma experiência muito legal, tem uma música, um cheiro, tem até uma cervejinha lá também que o cara recebe, tudo por nossa conta, hein? Pode ir lá que eu tenho certeza que vai gostar de estar numa Homens aí com a E gente. acredita, tem muita mulher que nos ouve. Deixa comentário, manda mensagem. Então, para as mulheres também, empurrem seus homens lá para dentro de uma clínica homens que vai fazer bem para ele e para você, né? Claro, que mulher que não quer ver um cara, né, um maridão ali, bem, todo arrumado. E tem mulher que vai junto com o marido, tá? Tem mulher que leva o marido, vai junto, acompanha, gosta de ver. Então, assim, hoje eu te falo, se eu começasse a homens hoje seria muito mais fácil, mas minha missão começou lá atrás e tá aí esse grande projeto aí, é um legado aí que tô construindo para esses homens cada vez mais se cuidar e olhar para ele. Bacana, Luiz. Parabéns. Adorei do progresso. Tem hora que a gente tem que colocar o progresso antes da ordem. Acho que você foi muito assertivo nesse momento e parabéns pela sua história. Se alguém que estiver ouvindo a gente tiver alguma dúvida ou quiser deixar alguma pergunta, é só deixar nos comentários que eu, Gustavo, o Luiz vão ter um maior prazer em responder. Então, Luiz, muito obrigado pela participação e até a próxima. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.